Menina grita: eu vi sua foto na carteira da mamãe para o milionário, deixando-o chocado na mesma hora. No coração do Rio de Janeiro, onde o barulho das ruas agitadas se mistura com os sussurros do passado, fica o café 2 Passos. Aqui, todo domingo ao meio-dia, Carlos Oliveira saboreava seu café amargo e pão de queijo fresco, observando distraidamente os transeuntes apressados. Aos 45 anos, Carlos era a imagem do sucesso no mundo dos negócios. CEO de uma multinacional, proprietário de uma mansão impressionante na Barra da Tijuca e dono de uma coleção impressionante de carros de luxo. No entanto, apesar de suas realizações profissionais, Carlos sentia um vazio inexplicável em sua alma. Sua vida solitária, desprovida do calor de uma família, o fazia se sentir um estranho em sua própria existência. Cada noite passada em sua luxuosa mansão era um doloroso lembrete de sua solidão. Naquele domingo de novembro, o ar estava carregado com o aroma das flores da primavera e a promessa de um dia comum. Carlos ocupava seu lugar favorito na varanda, pedindo sua rotina habitual: café expresso duplo e pão de queijo. Seu olhar vagava pelas ruas animadas do Rio, observando famílias felizes passeando no aterro do Flamengo próximo. De repente, sua tranquilidade foi quebrada por um grito agudo. Papai, papai! Carlos virou-se bruscamente, pensando que alguém chamava por outro homem. Mas, para sua surpresa, uma menina de olhos grandes e cabelos castanhos, não mais que 6 anos, corria diretamente para ele. Te achei, papai! É você mesmo! Gritou a menina parando na frente de Carlos, com os olhos brilhando de emoção e felicidade. Carlos ficou atônito, incapaz de processar o que estava acontecendo. Desculpe, querida, mas acho que você está me confundindo com outra pessoa, disse ele suavemente, tentando não magoar os sentimentos da criança. A menina balançou a cabeça teimosamente. Não, não. É você. Vi sua foto na carteira da mamãe. Seu nome é Carlos, não é? A confusão de Carlos se transformou em espanto. Como era possível que esta menina soubesse seu nome? E por que a mãe dela tinha uma foto dele na carteira? Milhares de perguntas invadiram sua mente, enquanto ele tentava manter a calma diante da situação bizarra. Sim, meu nome é Carlos, confirmou ele com voz trêmula. Mas não entendo. Quem é você? E quem é sua mãe? A menina sorriu amplamente, revelando um dente faltando. Meu nome é Júlia, e minha mãe é a Beatriz. Moramos na Rua das Laranjeiras, número 23. Vem conhecê-la. O nome Beatriz desencadeou uma onda de memórias na mente de Carlos. Beatriz, sua ex-namorada da faculdade, a mulher que amara apaixonadamente, mas de quem se separara abruptamente 15 anos atrás, quando sua carreira começava a decolar. Ela desaparecera de sua vida sem explicação, deixando-o de coração partido e com muitas perguntas sem resposta. Carlos sentiu seu coração bater forte no peito. Seria possível que esta menina fosse... Não podia ser verdade. E ainda assim, algo nos olhos de Júlia, em seu sorriso, lembrava tanto Beatriz. Júlia, onde está sua mãe agora? Perguntou Carlos, tentando manter a voz calma. Ela está em casa, preparando o almoço, respondeu Júlia entusiasmada. Vamos, ela vai ficar tão feliz em te ver. Carlos hesitou por um momento. Teria sido tão fácil ignorar este incidente, voltar à sua vida normal e esquecer este encontro estranho. Mas algo no fundo de sua alma o impelia a descobrir a verdade. Tudo bem, Júlia, disse ele finalmente, levantando-se da mesa. Vamos ver sua mãe. Enquanto deixavam o café, Carlos sentia que estava entrando em território desconhecido. Sua vida ordenada e previsível estava prestes a mudar para sempre. E ele não tinha certeza se estava preparado para o que estava por vir. As ruas do Rio pareciam diferentes naquele dia, cheias de possibilidades e mistérios. Carlos e Júlia caminharam de mãos dadas, a menina saltitando de alegria a cada passo. Na mente de Carlos, as perguntas giravam em um turbilhão vertiginoso. O que acontecera com Beatriz todos esses anos? Por que ela desaparecera sem deixar rastros? E a pergunta mais importante de todas, seria possível que Júlia fosse sua filha? Quando chegaram em frente à casa número 23, Carlos sentiu sua respiração falhar. Era uma casa modesta, mas bem cuidada,
com janelas altas e um pequeno jardim cheio de flores coloridas. Júlia correu para a porta gritando entusiasmada. Mamãe, mamãe, olha quem eu trouxe! A porta se abriu lentamente e no limiar apareceu uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos castanhos presos em um coque frouxo e grandes olhos cor-de-mel. Beatriz. O tempo pareceu parar quando seus olhares se encontraram. Carlos, sussurrou Beatriz, a cor fugindo de seu rosto. O que você está fazendo aqui? Carlos ficou imóvel, incapaz de encontrar as palavras. Naquele momento ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A tensão no ar quente de novembro era quase palpável enquanto Carlos e Beatriz se olhavam em silêncio, cada um tentando processar o choque do reencontro inesperado. Júlia, inconsciente do drama que se desenrolava ao seu redor, pulava animadamente entre os dois. Mamãe, eu encontrei o papai. Não é maravilhoso? Exclamava a menina sorrindo largamente. Beatriz foi a primeira a se recuperar do choque. Júlia, querida, que tal você ir brincar um pouco no seu quarto? A mamãe precisa conversar com o Sr. Carlos. Júlia fez uma careta desapontada, mas obedeceu, desaparecendo dentro da casa. Sozinha com Carlos, Beatriz deu um passo para trás, convidando-o silenciosamente para entrar. A casa era modesta, mas acolhedora. As paredes eram decoradas com fotos de família e desenhos coloridos de Júlia. Na sala, um sofá gasto, mas confortável, era cercado por estantes cheias de livros. Essa atmosfera calorosa, cheia de vida, contrastava fortemente com a mansão fria e impessoal de Carlos. Sente-se, disse Beatriz, indicando o sofá. Ela se sentou na poltrona em frente, suas mãos tremendo levemente enquanto as juntava no colo. Carlos sentou-se, sentindo o peso de 15 anos de perguntas e arrependimentos pesando sobre seus ombros. Beatriz, começou ele, sua voz mal um sussurro. O que aconteceu? Por que você desapareceu assim, sem nenhuma explicação? Beatriz mordeu o lábio, seu olhar vagando pela sala antes de voltar para Carlos. Sinto muito, Carlos. Sei que lhe devo uma explicação, mas é complicado. Complicado? Repetiu Carlos, sentindo a raiva e a confusão começarem a se misturar em sua voz. Passaram-se 15 anos, Beatriz. 15 anos em que me perguntei o que tinha acontecido, se eu tinha feito algo errado. E agora descubro que tenho uma filha. Como você pôde esconder isso de mim? As lágrimas começaram a se acumular nos olhos de Beatriz. Não foi uma decisão fácil, Carlos. Você precisa entender. Quando descobri que estava grávida, sua carreira estava apenas começando a decolar. Você estava tão dedicado ao seu trabalho, sonhava com grandes projetos, com uma carreira internacional. Como eu poderia te dizer que você ia se tornar pai? Carlos levantou-se abruptamente, andando nervosamente pela sala. Como você pôde decidir isso por mim? Era meu direito saber, fazer parte da vida da minha filha. Eu sei, sussurrou Beatriz, as lágrimas agora correndo livremente por suas bochechas. Eu errei. Estava assustada e confusa. Eu queria tanto o bebê, mas temia que você escolhesse a carreira em vez de nós. Então decidi desaparecer, para te dar a chance de perseguir seus sonhos sem o fardo de uma família. Carlos parou em frente à janela, olhando para a rua tranquila. As memórias do passado passavam diante de seus olhos. As longas noites no escritório, os finais de semana sacrificados por projetos importantes, os relacionamentos pessoais negligenciados em favor do sucesso profissional. Ele percebeu dolorosamente que os temores de Beatriz não eram completamente infundados. Mas por que você nunca me contou depois disso? Perguntou ele baixinho, virando-se para ela. Tantos anos se passaram. Beatriz enxugou as lágrimas com as costas da mão. No início foi medo. Depois, à medida que o tempo passava, ficava cada vez mais difícil te contar. Eu te via nas notícias, lia sobre seus sucessos nos jornais. Você parecia tão feliz, tão realizado. Como eu poderia virar sua vida de cabeça para baixo com uma notícia dessas? Carlos desabou de volta no sofá, dominado por emoções contraditórias. A raiva lutava com a dor, o arrependimento com a alegria inesperada de ter uma filha. E Júlia?
O que você disse a ela sobre mim? Um sorriso triste apareceu no rosto de Beatriz. Eu disse a ela que o pai dela é um homem maravilhoso, que faz coisas importantes no mundo. Mostrei fotos suas de jornais e revistas. Ela sempre foi curiosa, sempre quis te conhecer. Carlos fechou os olhos tentando controlar suas emoções. Então, ela sabia como eu era, por isso me reconheceu no café. Beatriz assentiu. Sim, sinto muito, Carlos. Sei que nada do que eu diga agora pode reparar os anos perdidos, mas se você quiser fazer parte da vida de Júlia, farei tudo o que estiver ao meu alcance para facilitar isso. Um silêncio pesado se instalou entre eles, interrompido apenas pelos sons distantes da brincadeira de Júlia em seu quarto. Carlos levantou o olhar, encontrando os olhos de Beatriz. Eu quero conhecê-la. Quero fazer parte da vida dela, das vidas de vocês, se me permitirem. Beatriz sorriu levemente, seus olhos ainda úmidos de lágrimas. Claro, Júlia ficará tão feliz. Naquele momento, a porta do quarto de Júlia se abriu e a menina apareceu, segurando um desenho colorido nas mãos. Mamãe, papai, olha o que eu desenhei. Carlos sentiu seu coração apertar ao ouvir a palavra papai. Ele se virou para Júlia, sorrindo emocionado. Vamos ver, meu amor. Júlia se aproximou estendendo o desenho. Era uma representação ingênua de 3 pessoas de mãos dadas, uma mulher de cabelos longos, um homem alto e uma menina entre eles. No topo, em letras grandes e coloridas, estava escrito Minha família. Carlos sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Em uma fração de segundo, todos os seus planos, todas as ambições e sucessos dos últimos 15 anos pareciam insignificantes em comparação com este momento. Ele percebeu que, apesar de todas as suas realizações profissionais, só agora estava descobrindo o que realmente significava realização. É lindo, Júlia, sussurrou ele, puxando-a gentilmente para um abraço. A menina se aconchegou em seu peito e Carlos sentiu que uma parte dele, uma parte que ele nem sabia que havia perdido, estava se completando. Beatriz observava a cena com uma mistura de emoção e culpa. Ela sabia que o caminho pela frente não seria fácil, que haveria muito a ser discutido e resolvido. Mas naquele momento, vendo Carlos e Júlia juntos, ela sentiu que talvez as coisas finalmente ficariam bem. Que tal almoçarmos juntos? Propôs ela com voz suave. Fiz feijoada, é a preferida da Júlia. Carlos levantou o olhar, sorrindo entre lágrimas. Parece ótimo. Feijoada também era minha preferida, você se lembra? Beatriz riu suavemente. Como eu poderia esquecer? Fazíamos todo domingo no restaurante universitário. Enquanto se dirigiam para a cozinha, Carlos sentiu que estava entrando em uma nova fase de sua vida. Uma fase cheia de desafios, mas também da promessa de uma felicidade que ele não acreditava mais ser possível. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de emoções e adaptações para Carlos. Sua vida, tão ordenada e previsível até então, foi completamente virada de cabeça para baixo pela aparição inesperada de Júlia e pelo reencontro com Beatriz. No início, Carlos se sentia como um estranho em sua própria vida nova. Seu rigoroso cronograma de CEO de uma multinacional agora parecia estar em conflito direto com seu desejo ardente de passar cada momento livre com sua filha. As noites tardias no escritório e os fins de semana dedicados ao trabalho começaram a ser substituídos por passeios no Parque Lage, sessões de desenho e histórias lidas antes de dormir. Júlia, com seu entusiasmo contagiante e amor incondicional, rapidamente se tornou o centro do universo de Carlos. Cada sorriso dela, cada abraço espontâneo e cada "te amo, papai" enchia seu coração de uma alegria que ele nunca havia sentido antes. Uma noite, depois de colocar Júlia para dormir, Carlos sentou-se na varanda do apartamento de Beatriz, olhando para o bairro tranquilo. Beatriz se juntou a ele, oferecendo-lhe uma xícara de café. "No que você está pensando?" ela perguntou baixinho, observando sua expressão contemplativa. Carlos tomou um gole de café antes de responder. "Estou pensando em como minha vida mudou tanto em apenas algumas semanas. É como se eu estivesse vivendo em um sonho todo esse tempo
e só agora acordei para a realidade. Beatriz sorriu levemente. Há arrependimentos? Nenhum, respondeu Carlos sem hesitação. Só me pergunto como pude viver tantos anos sem saber o que estava faltando. Como pude acreditar que o sucesso nos negócios era tudo? Você fez o que achou melhor na época, disse Beatriz gentilmente. Assim como eu fiz. Nós dois cometemos erros, Carlos. O importante é o que fazemos daqui para frente. Carlos assentiu pensativo. Sabe, comecei a reavaliar minhas prioridades. O trabalho, que antes parecia tão importante, agora parece apenas um meio de garantir um futuro melhor para a Júlia. O que você quer dizer? Estou pensando em fazer uma mudança, confessou Carlos. Deixar o cargo de CEO, talvez até vender minhas ações na empresa. Quero fazer algo que realmente importe, algo que torne o mundo um lugar melhor para a Júlia e para outras crianças como ela. Beatriz olhou para ele surpresa. Tem certeza? É uma decisão grande, Carlos. Eu sei, ele sorriu. Mas pela primeira vez na minha vida, me sinto realmente certo de algo. Quero fazer a diferença, Beatriz. Não só para a Júlia, mas para todos que precisam de ajuda. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a colocar em prática seu plano de mudança. Para surpresa do conselho de administração e dos acionistas, ele anunciou sua intenção de se afastar do cargo de CEO e vender a maioria de suas ações. A notícia provocou uma onda de especulações na imprensa de negócios, muitos se perguntando o que poderia ter levado Carlos Oliveira, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, a tomar uma decisão tão radical. Carlos, no entanto, manteve-se firme em sua posição. Com o dinheiro obtido com a venda das ações, ele fundou o Instituto Novos Começos, dedicado a ajudar famílias monoparentais e crianças desfavorecidas. O primeiro projeto do Instituto foi a renovação e modernização de um centro comunitário no bairro onde Beatriz e Júlia moravam. Numa manhã ensolarada de sábado, Carlos, Beatriz e Júlia estavam em frente ao centro comunitário recém-reformado. Dezenas de voluntários se reuniram para ajudar a finalizar os últimos detalhes antes da grande inauguração. Júlia olhava com olhos arregalados para o edifício reluzente, com a fachada colorida e o playground moderno no pátio. Papai, é tão lindo! É aqui que as crianças vão brincar? Carlos se abaixou pegando Júlia no colo. Sim, meu amor. É aqui que muitas crianças virão brincar, aprender e crescer bem. E sabe de uma coisa? Foi você que me inspirou a fazer isso. Júlia olhou para ele confusa. Eu? Como? Carlos sorriu olhando nos olhos dela. Porque você me ensinou o quão importante é ter uma família, ter alguém que te ame e te apoie. E percebi que quero que todas as crianças tenham essa chance. Beatriz, que ouvia a conversa, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ela colocou a mão no ombro de Carlos, sorrindo calorosamente. Você é um pai maravilhoso, Carlos, e o que você está fazendo aqui é extraordinário. Enquanto os voluntários se agitavam ao redor deles, preparando os últimos detalhes para a inauguração, Carlos percebeu que pela primeira vez em sua vida se sentia verdadeiramente realizado. Não era apenas sobre sucesso profissional ou dinheiro, mas sobre o sentimento de que estava fazendo algo realmente significativo, algo que deixaria uma marca positiva no mundo. Olhando para Júlia e Beatriz, para o centro comunitário e para todas as pessoas que se reuniram para ajudar, Carlos entendeu que finalmente havia encontrado o verdadeiro sentido de sua vida. E tudo começou com um encontro inesperado em um café, em um domingo aparentemente comum. À medida que os meses passavam, Carlos se aprofundava cada vez mais em seu trabalho no Instituto Novos Começos. O centro comunitário rapidamente se tornou um ponto de referência no bairro, oferecendo apoio e recursos para dezenas de famílias. Mas, junto com o sucesso, vinham novos desafios. Numa noite tardia, Carlos estava no escritório improvisado do centro comunitário, debruçado sobre uma pilha de documentos. A porta se abriu lentamente e Beatriz entrou, segurando 2 xícaras de café. Ainda trabalhando? Ela perguntou, colocando uma xícara ao lado dele. Carlos esfregou os olhos cansados. Sim, estamos com um problema de financiamento para o programa de reforço escolar. Precisamos encontrar uma solução até amanhã. Beatriz
Sentou-se na cadeira em frente à mesa. Carlos, sei que esse trabalho significa muito para você, mas Júlia perguntou esta manhã se você tinha se esquecido dela. Carlos levantou o olhar bruscamente, chocado. Como assim? É a terceira vez esta semana que você chega em casa depois que ela já dormiu, explicou Beatriz suavemente. Sei que você está fazendo coisas maravilhosas aqui, mas não se esqueça do porquê começou tudo isso em primeiro lugar. As palavras de Beatriz atingiram Carlos como um soco no estômago. Ele percebeu que, em seu entusiasmo pela nova missão, estava começando a repetir os erros do passado, negligenciando sua família. Você tem razão, ele sussurrou, fechando a pasta à sua frente. Deixei o trabalho me absorver novamente. Amanhã vou passar o dia inteiro com Júlia. Beatriz sorriu, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a dele. Você é um homem bom, Carlos. Só tente encontrar um equilíbrio. No dia seguinte, Carlos cumpriu sua promessa. Passou o dia inteiro com Júlia, indo ao Jardim Botânico, à Praia do Leblon e terminando com uma sessão de culinária juntos em casa. Enquanto preparavam juntos uma mousse de maracujá, Júlia olhou para ele com olhos brilhantes. Papai, quando eu crescer, quero ser como você, disse ela mexendo o creme. Carlos parou o que estava fazendo, olhando para ela curioso. Como eu? O que você quer dizer? Quero ajudar as pessoas, explicou Júlia. Quero fazer coisas boas como você no centro. Carlos sentiu seu coração se encher de orgulho e amor. Ele se inclinou e beijou a testa de Júlia. Tenho certeza de que você fará coisas maravilhosas quando crescer, meu amor. Mas sabe de uma coisa? Você pode começar a ajudar as pessoas agora mesmo. Os olhos de Júlia se arregalaram de entusiasmo. Como? Que tal se amanhã formos juntos ao centro e organizarmos um dia de brincadeiras para as crianças de lá? Você poderia ser minha ajudante especial. Júlia pulou de alegria, abraçando Carlos com força. Sim, quero ser sua ajudante especial. Nos dias que se seguiram, Carlos fez esforços conscientes para equilibrar seu tempo entre trabalho e família. Ele envolveu Júlia nas atividades do centro sempre que possível, ajudando-a a entender a importância da empatia e de ajudar os outros. O Instituto Novos Começos continuava a crescer, expandindo suas atividades para outros bairros do Rio e até para outras cidades. Carlos frequentemente se via viajando, falando em conferências e se reunindo com potenciais doadores, mas toda vez que saía, ele se certificava de passar um tempo de qualidade com Júlia antes e depois de cada viagem. Uma noite, depois de voltar de uma viagem a São Paulo, Carlos estava sentado no sofá com Beatriz, observando Júlia dormir tranquilamente na poltrona ao lado, com um livro de histórias ainda aberto no colo. Sabe, começou Carlos baixinho. Nunca imaginei que minha vida seria assim, mas agora não mudaria nada. Beatriz sorriu carinhosamente. Nem eu. Carlos, sei que não falamos muito sobre nós, sobre nosso relacionamento. Carlos se virou para ela, surpreso com a mudança repentina de assunto. É verdade. Temos estado tão focados em Júlia e no instituto. Eu estava me perguntando, continuou Beatriz um pouco hesitante, se você gostaria de tentar novamente. Você e eu, como um casal. Carlos sentiu seu coração começar a bater mais rápido. Ele tinha pensado nisso frequentemente nos últimos meses, mas não ousara trazer o assunto à tona, temendo complicar as coisas. Beatriz, sussurrou ele, pegando a mão dela na sua. Nada me faria mais feliz. Mas você tem certeza? Depois de tudo o que aconteceu... Beatriz sorriu, apertando a mão dele. Somos diferentes agora, Carlos. Crescemos, aprendemos com nossos erros. E vendo você nos últimos meses como você mudou, como se dedica a Júlia e ao seu trabalho, percebi que me apaixonei por você novamente. Carlos sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Sem dizer nada, ele se inclinou e beijou Beatriz suavemente. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança para o futuro e do amor que nunca realmente desapareceu. Quando se separaram, Carlos olhou para Júlia, que ainda dormia tranquilamente. Você acha que ela ficará feliz? Beatriz seguiu o olhar de Carlos e sorriu. Tenho certeza de que ela ficará nas nuvens. Tudo o que ela sempre quis foi que fôssemos uma família. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia tranquilamente ao seu lado
e Júlia estava segura em seu quarto, Carlos ficou acordado, refletindo sobre sua jornada extraordinária. Do empresário solitário e focado apenas na carreira, ele se tornou um pai dedicado, um filantropo apaixonado e agora estava prestes a recomeçar uma história de amor que achou que tinha perdido para sempre. Ele percebeu que a vida lhe havia dado uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir os erros do passado e construir algo verdadeiramente significativo. Com Beatriz e Júlia ao seu lado, sentia que poderia enfrentar qualquer desafio. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas na vida da família recém-reunida. Carlos, Beatriz e Júlia se mudaram juntos para uma casa espaçosa, mas modesta, no bairro do Jardim Botânico. Era uma casa antiga, com jardim, que reformaram juntos, transformando-a em um lar acolhedor e aconchegante. O Instituto Novos Começos continuava a crescer, expandindo-se para outras cidades do país. Carlos viajava frequentemente, mas toda vez que voltava para casa, trazia consigo novas histórias e experiências que compartilhava com entusiasmo com Júlia e Beatriz. Numa noite de outono, enquanto a família jantava no jardim, sob um céu estrelado, Júlia fez uma pergunta inesperada. Papai e mamãe, por que vocês não são casados? Carlos e Beatriz trocaram olhares surpresos. Embora seu relacionamento tivesse se solidificado nos últimos meses, eles ainda não tinham discutido sobre casamento. Beatriz foi a primeira a responder, sorrindo gentilmente. É uma ótima pergunta, querida. O que faz você perguntar isso? Júlia brincou com seu garfo, pensativa. Bem, Mariana da escola disse que os pais dela são casados e que isso significa que eles se amam muito e sempre ficarão juntos. Vocês não se amam tanto assim? Carlos sentiu um nó na garganta. Ele se inclinou em direção a Júlia, pegando sua pequena mão na dele. Querida, sua mãe e eu nos amamos muito e amamos você mais do que qualquer coisa no mundo. O casamento é realmente uma maneira bonita de mostrar amor, mas não é a única maneira. Beatriz acrescentou. Às vezes, os adultos precisam de tempo para tomar decisões importantes, mas isso não significa que não formamos uma família ou que não nos amamos. Júlia pareceu ponderar suas respostas por um momento, então sorriu amplamente. Entendo, mas acho que seria lindo se vocês se casassem. Eu poderia ser a daminha de honra. Carlos e Beatriz caíram na risada, a tensão do momento se dissipando. Mas enquanto continuavam o jantar, cada um ficou imerso em seus próprios pensamentos. Mais tarde naquela noite, depois que Júlia adormeceu, Carlos e Beatriz caminhavam de mãos dadas pelo jardim. Sabe, começou Carlos hesitante. Júlia levantou um ponto interessante mais cedo. Beatriz olhou para ele curiosamente. Sobre o casamento? Carlos assentiu. Sim, eu estava pensando, talvez devêssemos considerar a ideia. Não porque sentimos pressão social ou algo assim, mas porque eu te amo, Beatriz. Mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. E quero passar o resto da minha vida com você e com Júlia. Beatriz parou, virando-se para olhar para Carlos. Seus olhos brilhavam à luz suave da lua. Carlos Oliveira, você está me pedindo em casamento? Carlos sorriu, ajoelhando-se na grama fresca. Parece que sim. Beatriz, você quer ser minha esposa? Construir uma vida juntos, uma família e continuar fazendo do mundo um lugar melhor? As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Beatriz, enquanto um largo sorriso iluminava seu rosto. Sim, Carlos. Sim, eu quero ser sua esposa. Eles se abraçaram apertado, se beijando sob o céu estrelado no jardim de sua casa. Era um momento perfeito, cheio de promessas de um futuro brilhante juntos. O casamento deles, que aconteceu alguns meses depois, foi um evento simples, mas cheio de significado. Foi realizado no próprio quintal do centro comunitário que haviam reformado juntos, rodeados por família, amigos e muitos dos beneficiários do Instituto. Júlia, em seu vestido de daminha de honra, irradiava felicidade enquanto conduzia seus pais ao altar. Durante a cerimônia, Carlos e Beatriz trocaram votos pessoais, falando sobre seu amor, sobre a segunda chance que a vida lhes dera e sobre seu compromisso de construir uma vida cheia de significado e compaixão. Beatriz, disse Carlos, sua voz tremendo levemente de emoção. Há 15 anos,
Cometi um erro ao deixar você ir embora, mas a vida nos deu uma segunda chance e prometo nunca desperdiçá-la. Você e Júlia são a luz da minha vida, minha inspiração para tornar o mundo um lugar melhor. Prometo estar ao seu lado todos os dias, apoiá-la em todos os seus sonhos e construir juntos uma vida cheia de amor, compaixão e propósito. Beatriz, com lágrimas nos olhos, respondeu: Carlos, nosso caminho não foi fácil ou direto, mas cada passo nos trouxe aqui, a este momento perfeito. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras da vida, apoiá-lo nos momentos difíceis e celebrar com você cada vitória. Juntos, com Júlia ao nosso lado, continuaremos a fazer a diferença no mundo e a criar um legado de amor e compaixão. Após a cerimônia, em vez de uma recepção tradicional, o casal organizou uma grande celebração comunitária. Todos os convidados de amigos próximos a beneficiários do Instituto desfrutaram juntos de comida, música e dança. Carlos e Beatriz insistiram para que, em vez de presentes de casamento, os convidados fizessem doações para vários projetos do Instituto. No meio da festa, Carlos levou Júlia para um canto para uma conversa especial. Querida, começou ele, ajoelhando-se para ficar no nível dela. Você sabe que é a coisa mais importante na vida minha e da sua mãe, não é? Júlia assentiu sorrindo amplamente. Sim, papai. E vocês são os mais importantes para mim. Carlos a abraçou apertado. Quero te agradecer, Júlia, por ter me encontrado naquele dia no café, por ter me trazido de volta para a vida da sua mãe e por ter me mostrado o que realmente significa ser feliz. Você é a razão pela qual estamos aqui hoje e prometo ser o melhor pai possível para você todos os dias. Júlia o abraçou forte, seus olhos brilhando de felicidade. Eu te amo, papai. Estou tão feliz que somos uma família de verdade agora. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Carlos, Beatriz e Júlia dançaram juntos, rindo e aproveitando o momento perfeito. Era o início de um novo capítulo em suas vidas, cheio de promessas de dias felizes e de um impacto positivo contínuo no mundo ao seu redor. 20 anos depois, Carlos Oliveira, agora com 65 anos, estava sentado na varanda de sua casa no Jardim Botânico, olhando para o jardim florido. Seu cabelo, antes negro como carvão, agora estava prateado, e as rugas em seu rosto falavam de uma vida cheia de experiências e sorrisos. Ao seu lado, Beatriz, aos 60 anos, ainda bonita e cheia de energia, servia chá em 2 xícaras de porcelana. O silêncio confortável entre eles era prova dos anos passados juntos, de um amor que se aprofundou e amadureceu com o tempo. No que você está pensando, meu amor? Perguntou Beatriz, notando a expressão contemplativa de Carlos. Carlos sorriu, tomando um gole do chá aromático. Estou pensando em como nossa vida mudou nos últimos 20 anos e como sou grato por cada momento. Beatriz colocou sua mão sobre a dele, sorrindo carinhosamente. Eu também sou grata. Por você, por Júlia, por tudo que construímos juntos. Nesse momento, o portão do jardim se abriu e uma jovem mulher por volta dos 30 anos entrou. Era Júlia, agora uma bela e confiante adulta. Em seus braços ela carregava um bebê de alguns meses e pela mão segurava sua filha mais velha, uma menina de 5 anos. Oi, vovô! Oi, vovó! Gritou a menina, correndo em direção a Carlos e Beatriz. Carlos a pegou nos braços, rindo de alegria. Oi, Maria! Como você está, querida? Júlia se aproximou, sorrindo, cansada, mas feliz. Oi, mãe, pai. Vim pedir um conselho. Beatriz se levantou imediatamente, pegando o bebê dos braços de Júlia. Claro, meu amor. O que aconteceu? Júlia sentou-se, suspirando levemente. É sobre o Instituto. Recebemos uma oferta de financiamento muito generosa para expandir nossos programas para toda a América Latina. É uma oportunidade incrível, mas temo que possa ser demais, que eu possa negligenciar minha família no processo. Carlos e Beatriz trocaram olhares compreensivos. Júlia havia assumido a liderança do Instituto Novos Começos há alguns anos, continuando e expandindo o trabalho iniciado por seus pais. Júlia, começou Carlos gentilmente, você se lembra do que me disse quando era pequena? Que queria ser como eu quando crescesse? Júlia sorriu, lembrando-se. Sim, me lembro.
Bem, continuou Carlos, agora você é melhor do que eu jamais fui. Você conseguiu encontrar um equilíbrio entre trabalho e família que me levou anos para descobrir. Você construiu algo extraordinário com o Instituto e, ao mesmo tempo, é uma mãe maravilhosa. Beatriz acrescentou, balançando suavemente o bebê. Querida, nós aprendemos que as maiores realizações vêm quando trabalhamos por algo maior que nós mesmos. Mas também aprendemos que a família é o fundamento de tudo o que fazemos. Se você sente que este projeto é importante e que pode gerenciar o equilíbrio, então vá em frente. Estamos aqui para apoiá-la de todas as formas possíveis. Júlia sorriu para seus pais, sentindo parte de sua preocupação se dissipar. Obrigada. Não sei o que faria sem vocês. Enquanto a conversa continuava, Carlos se viu refletindo sobre a jornada extraordinária de sua vida. Do empresário solitário e focado apenas no lucro, ele se tornou o centro de uma família amorosa e o arquiteto de um legado de compaixão e mudança positiva. O Instituto Novos Começos cresceu além de seus sonhos mais ousados, ajudando milhares de famílias e crianças necessitadas. Mas sua maior realização estava bem ali na sua frente, uma família unida, cheia de amor e dedicada à ideia de tornar o mundo um lugar melhor. Naquela noite, depois que Júlia e seus filhos partiram, Carlos e Beatriz caminhavam pelo jardim de mãos dadas, como haviam feito inúmeras vezes nos últimos 20 anos. Sabe, disse Carlos, parando para olhar o céu estrelado, se alguém me dissesse há 30 anos que esta seria minha vida, eu não acreditaria. Beatriz se aconchegou a ele sorrindo. Nem eu. Mas sou tão grata por cada momento, mesmo pelos difíceis. Eles nos trouxeram até aqui. Carlos a beijou suavemente na testa. Você está certa. Sabe, penso frequentemente naquele dia no café quando Júlia me encontrou. Foi como se o universo me desse uma segunda chance de ser feliz. E você aproveitou ao máximo, disse Beatriz com orgulho. Você mudou tantas vidas, Carlos, incluindo a minha e a de Júlia. Carlos a abraçou forte, sentindo seu coração se encher de gratidão e amor. Vocês duas mudaram minha vida. Me ensinaram o que realmente significa ser rico, não em dinheiro ou poder, mas em amor, compaixão e na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Eles se viraram para a casa, seus passos sincronizados após os anos passados juntos. Ao entrar, Carlos lançou um último olhar para o céu, agradecendo silenciosamente por todas as bênçãos em sua vida. Nos dias que se seguiram, Carlos se viu refletindo cada vez mais sobre o legado que estava deixando. Não era apenas sobre o Instituto ou o impacto tangível que ele teve na comunidade. Era sobre os valores que ele havia transmitido, a importância da família, da compaixão e do serviço aos outros. Numa manhã, enquanto trabalhava em seu escritório em casa, Carlos recebeu uma ligação inesperada. Era de um antigo amigo do mundo dos negócios que ele não via há anos. Carlos, meu velho, soou a voz familiar. Ouvi dizer que seu instituto está fazendo maravilhas por todo o país. Queria te propor algo. O que acha de uma fusão? Podemos fazer grandes coisas juntos e expandir as operações globalmente. Carlos sorriu, lembrando-se do homem que ele costumava ser, aquele que teria pulado em uma oportunidade dessas sem pensar duas vezes. Agradeço a oferta, meu amigo, mas acho que vou recusar. O que construímos aqui não é apenas uma organização, é uma família. E às vezes, o melhor é deixar as coisas crescerem organicamente, em escala humana. Após desligar o telefone, Carlos se levantou e caminhou pela casa. Ele parou em frente a uma fotografia emoldurada. Era do dia em que Júlia o encontrou no café. Na foto, Carlos segurava uma Júlia de 6 anos nos braços, ambos sorrindo largamente para a câmera. Quem diria, ele murmurou para si mesmo, que aquele dia mudaria tudo. Naquele momento, a porta da frente se abriu e a voz alegre de Maria, sua neta, encheu a casa. Vovô, tirei 10 no projeto sobre pessoas que mudam o mundo e escrevi sobre você. Carlos se virou, seus olhos brilhando de emoção. Ele se ajoelhou para abraçar Maria, sentindo seu coração se encher de uma alegria indescritível. Estou tão orgulhoso de você, querida, ele sussurrou. Mas sabe de uma coisa? Você é quem vai mudar o mundo.
Você e todas as crianças como você, que estão crescendo aprendendo a ser boas e generosas. Maria olhou para ele curiosa. Você realmente acredita nisso, vovô? Carlos assentiu, sorrindo. Tenho certeza disso, porque você, querida Maria, tem algo muito especial. Você tem um grande coração e o desejo de fazer o bem, e isso é tudo que você precisa para mudar o mundo. Enquanto a levava para a cozinha para um lanche, Carlos percebeu que este era seu verdadeiro legado. Não os edifícios renovados, não os programas implementados, mas as sementes de bondade e compaixão que ele havia plantado nos corações daqueles ao seu redor, em Júlia, em seus netos e em todos aqueles que ele havia ajudado ao longo dos anos. À noite, quando toda a família se reuniu para o jantar, Carlos olhou ao redor da mesa. Ele viu o rosto sorridente de Beatriz, os olhos brilhantes de Júlia, o entusiasmo de Maria e a inocência do bebê que balbuciava nos braços do pai. Naquele momento, ele sentiu uma profunda paz descendo sobre ele. Ele percebeu que sua vida havia sido uma jornada extraordinária, cheia de desafios, alegrias e lições valiosas. Do magnata de negócios solitário ao patriarca de uma família amorosa e fundador de um instituto que mudava vidas, Carlos havia percorrido um longo caminho. Mas o mais importante, ele entendeu que a felicidade e a realização não vieram do sucesso profissional ou da riqueza material. Vieram das conexões humanas que ele formou, do amor que compartilhou e da diferença que fez na vida dos outros. Enquanto risos e conversas animadas enchiam a sala, Carlos levantou os olhos e sussurrou uma silenciosa oração de gratidão, pela chance inesperada que mudou sua vida naquele dia no café. Por Júlia, que o trouxe de volta ao que realmente importava. Por Beatriz, que lhe ofereceu perdão e uma segunda chance no amor. E por todas as pessoas cujas vidas foram tocadas, de uma forma ou de outra, por seu trabalho. Ele percebeu que, aos 65 anos, sua vida era mais rica e cheia de significado do que jamais poderia ter imaginado. E sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, seu legado de amor, compaixão e serviço continuaria vivendo através de sua família e de todos aqueles que ele havia inspirado ao longo dos anos. Naquela noite, quando se deitou ao lado de Beatriz, Carlos adormeceu com um sorriso nos lábios, em paz e grato pela jornada extraordinária que havia sido sua vida. E em algum lugar, em seus sonhos, ele ouviu novamente a voz de uma garotinha gritando "Papai!" em um café movimentado. O momento que mudou tudo e lhe mostrou o caminho para a verdadeira felicidade e realização.